estamos começando o programa direto ao assunto desta sexta-feira, hoje dia 2 de junho do ano 2017. Hoje nós temos muitas informações importantes, informações polêmicas. Esta manhã de sexta-feira a cidade de João Pessoa já acordou com a bomba, operação da Polícia Federal. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão por ordem do juiz da 16ª Vara Federal aqui da Paraíba. O alvo, a obra do Parque Solon do Lucena, a obra da Lagoa. Foi apurado pela Polícia Federal até agora que houve superfaturamento em torno de R$6.400.000. E o detalhe é que esta operação da Polícia Federal, por enquanto ela está na construtora, mas se ela atingir a gestão da Prefeitura de João Pessoa, ela pode tirar o prefeito Luciano Cartacho da disputa de governador o ano que vem. Operação da Polícia Federal a gente já sabe, as consequências são devastadoras. Vamos aguardar para ver o que acontece. Confusão também das grandes na Federação Paraibana de Futebol. A gente já está aqui com Teixeira Júnior, cronista esportivo, colega nosso, narrador, comentarista, que vai trazer as suas informações e as suas opiniões sobre esse fato da Federação Paraibana de Futebol, sobre o Botafogo, que tem um jogo decisivo nesse final de semana, Campinense e Souza também, e Copa do Brasil. E no programa de hoje nós vamos falar também, um deputado está com uma proposta aí bastante interessante, um deputado aqui da Paraíba. Ele está propondo o fim de carros locados para deputados e para vereadores. Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. O presidente do Sindifis continua tratando o debate da questão dos codificados. Pessoas que não se consegue identificar onde trabalha, estão lotadas aonde essas pessoas, não tem contra-cheque, não tem nomeação, e enfim, os chamados codificados. Os codificados existem só na saúde ou existem também em outros órgãos do governo do estado da Paraíba? O presidente do Sindifis, Manuel Isidro, é quem vai responder daqui a pouco essa questão. Pois bem, o direto ao assunto desta sexta-feira, meu caro Charles, dia 2 de junho de 2017, está começando agora. Muito bem, já estamos de volta e eu já trago os cumprimentos do nosso convidado especial de hoje, Teixeira Júnior, cronista esportivo. Teixeira, lembra aí só para nós, você chegou aqui faz quanto tempo e narrou aí algumas emissoras de rádio, uma ou duas emissoras de rádio aqui em João Pessoa, não é isso? Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, bom dia aos nossos telespectadores. É sempre um prazer, uma satisfação estar com você e com você, nosso telespectador, para falarmos sobre uma paixão nacional que é o futebol. Eu cheguei aqui na Paraíba em meados de 2015 e no finalzinho do ano de 2015, precisamente no mês de outubro, eu comecei a participar de programas esportivos do Esquadrão de Aço na Rádio Correio. E lá nós permanecemos até o final de 2015 e em 2016 migramos para a Rádio Sanhoá, quando comecei a comentar o futebol paraibano, a Copa do Nordeste e alguns jogos da Copa do Brasil, a Série C, onde Botafogo e Campinense se fizeram presentes. Teixeira, eu queria inicialmente que você pudesse trazer informações que pudessem clarear mais. Às vezes a gente vê notícia na mídia, na internet, nos portais, e às vezes a gente não se sente satisfeito, porque a gente sente que está faltando uma parte da informação, algo está meio desconecto. Eu queria que você pudesse ilustrar para a gente que confusão foi essa da Federação Paraibana de Futebol. Na verdade, Marcelo, uma grande bomba, eu diria uma hecatombe, né, no futebol paraibano, porque houve um movimento, né, de força por parte do vice-presidente da Federação Paraibana de Futebol, Nosman Barreiro, onde se fez presente o Ministério Público, a Força Policial, enfim, todas as autoridades, no sentido de tentar resolver um problema que até uma informação mais adequada nos causa muita surpresa e estranheza. Como é que uma federação
que tem no seu regimento a presença de um presidente eleito com um vice-presidente eleito, e na vacância do seu presidente não é o vice-presidente quem assume as coordenadas desta federação, nos causa estranheza e muito grande. Foi, na verdade, o que terminou acontecendo. Existe uma série de informações e de até denúncias de partes, né, dizendo que houve um litígio entre o vice-presidente Nosman Barreiro, juntamente com o clube da Liga Desportiva de Santa Rita e o clube Cruzeiro de Itaporanga, do qual o vice-presidente é o presidente, em virtude de algumas normativas da federação e vagas existentes, e esse litígio entre vice e presidente causou um dissabor de tal forma que não se sabe o que gerou até o presente momento. O fato é que o Amadeu foi convidado pela CBF para dirigir a Sub-20 lá em Paris, né, lá na França, mais precisamente na cidade de Toulon. Aí o que aconteceu? Na vacância do Amadeu, teria que assumir automaticamente o seu vice-presidente. Isso não aconteceu, o presidente nomeou por procuração o seu diretor jurídico, que é o doutor... Milton Souto? Marcos Milton Souto, né? Na verdade, é Marcos Souto, Marquinho. Marcos Souto Maior, filho do ex-desembargador Marcos Souto. Marcos Souto. Que o irmão dele também é advogado, eu confundi. E o Tinho é o outro irmão dele. Isso. Então o doutor Marcos Souto assumiu a posição de presidente da federação, né, na vacância do presidente, e isto causou um dissabor muito grande ao verdadeiro eleito vice-presidente Nosman Barreiro. E o que nos causa, assim, espécie sobremaneira, Marcelo, é que ambos foram votados, foram eleitos através do voto, né, que os clubes, as ligas, enfim, determinaram que seriam os seus representantes legais por 4 anos. Então, não se tem uma informação maior, o que se sabe que a Confederação solicitou o retorno de Amadeu para que assumisse brevemente a presidência da federação, e certamente vai haver esclarecimentos bem coerentes, espera-se que assim ocorra, junto à imprensa, para que seja clareada toda essa situação, que na verdade não soma absolutamente nada de positivo para o futebol, muito pelo contrário, termina por denegrir a imagem até do futebol paraibano, diante de tantos problemas que nós já temos no Brasil, né, de denúncias e problemas financeiros e falcatruas, enfim, é tanta situação desabonatória que ao menos se esperava que no futebol, que é a nossa paixão, a paixão do brasileiro, a paixão nacional, as coisas fluíssem de uma forma diferente. Mas, infelizmente, os fatos que estão aí são esses, e agora se aguarda o pronunciamento das pessoas envolvidas. Agora, para a gente pontuar, Amadeu e Nosman formaram a chapa para concorrer à diretoria, à presidência da Federação Paraibana de Futebol. Foram apoiados pela ex-presidente Rosilene Gomes, contra a candidatura do irmão do governador Coriolano Coutinho. Amadeu Rodrigues venceu as eleições com apoio de Rosilene. Eu soube que romperam logo após as eleições, brigaram. E que Nosman com Amadeu Rodrigues também se desentenderam logo quando Amadeu tomou posse. É uma coisa muito estranha, uma coisa realmente terrível. E o que ocorreu agora foi que Amadeu viajou para a França e a lógica, em regra, ele deveria ter colocado o vice-presidente, que serve para isso, para na ausência do presidente, o vice-presidente tomar pulso, tomar a frente da federação para não ficar acéfala. E aí o presidente Amadeu Rodrigues, como tem um problema, tem uma desavença, se desentendeu com o vice-presidente, ele colocou o procurador jurídico para responder pela federação na ausência dele. E a figura do vice-presidente, como é que fica, né? O que eu vejo é o seguinte, não sou jurista, né, e você pode falar bem mais de cátedra do que eu, por ser advogado, mas me causa assim muita espécie, a não ser que o Nosman
tenha renunciado o cargo de vice-presidente da federação. Bom, aí a federação estaria acéfala de vice-presidente e certamente, neste momento, através da sua presidência e seus conselheiros, seria nomeado uma nova figura representativa de fato e de direito da instituição para representar essa instituição em caso da ausência do seu presidente. Me parece que os fatos, salvo o melhor juízo, seriam mais ou menos assim, né, Marcelo? Osman Barreiros chegou à federação para tomar posse, os dirigentes, os diretores da federação não queriam permitir. Eu soube que ele arrombou a porta e a sala da presidência tomou posse e convocou uma Assembleia Geral para o próximo dia 7, em que os clubes estariam cobrando uma prestação de contas do ano 2015 ao atual presidente Amadeu Rodrigues. Como você falou, deu polícia, ele se diz o presidente da Federação Paraibana de Futebol. Amadeu Rodrigues, lá da França, está retornando para reassumir a condição de presidente. E aí a gente vai esperar o que é que vai acontecer, essa confusão na federação. E o Botafogo, meu caro Teixeira Júnior, depois da boa vitória contra o CSA, parece que melhorou o ambiente lá na Maravilha do Contorno. O Botafogo realmente ele buscou, dentro de todas as suas dificuldades que esse final de semana apresentaram, né? Jogador indo embora do clube, jogadores no departamento médico em virtude de algumas medicações que poderiam trazer algum problema a nível de exame antidoping, né? Porque você sabe que hoje os medicamentos eles são elaborados com certas substâncias que lá dentro da Confederação Brasileira ainda se classificam como instrumentos que possam alterar as questões do vigor físico do jogador, e para evitar qualquer situação desabonatória, e aí eu entendo como muita responsabilidade, começando pelo treinador em não escalar esses jogadores e chegando até a diretoria em assumir essa postura, e aqui vai os meus parabéns a essa atitude. O Botafogo, mesmo diante dessas dificuldades, conseguiu lograr êxito, conquistou uma vitória de 2-0, fez entrar na sua equipe jogadores pelos quais ele fez contratação que vieram para somar. É o caso do Dico, que é um jogador de excelente qualidade técnica, um atacante exuberante, realmente mostrou por que veio. A figura do Magno, mais uma vez, se fez presente. Então, é trazer jogadores, é contratar jogadores e colocar esses jogadores em campo. O Botafogo se reabilitou não só perante a sua torcida, mas perante a tabela de classificação, porque essa pontuação de 4 pontos leva o Botafogo a tentar buscar daqui para frente uma classificação bem mais avantajada no grupo do G4, principalmente com o jogo do final de semana, aonde o Botafogo, frente ao Salgueiro, quer buscar sim mais 3 pontos, e aí levaria ele para 7 e já ele coloca lá no grupo do G4. É importante isso agora, Marcelo, porque a gente chama em futebol fazer gordura. Tudo aquilo que você adquire de gordura no início da competição vai lhe valer muito lá no final, na tabela de classificação. Por quê? Porque os jogadores estarão já mais extenuados, jogadores já em departamento médico, jogadores cumprindo suspensões automáticas pelo excesso de cartões amarelos ou até por alguma expulsão. Portanto, a equipe fica deficitária, e esses pontos somados agora são os pontos que garantem a classificação para depois. E você sabe, e o nosso telespectador também, que passar para a próxima fase representa dinheiro no cofre do clube, e isso valoriza o plantel, faz com que o treinador possa também trazer novos valores. É uma competição difícil, e o telespectador que é torcedor do Botafogo, que é torcedor do Campinense, que é torcedor do Souza, tem que saber, uma coisa é campeonato paraibano, a outra coisa é jogar Série C e Série D, Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Ali estão as elites dentro das suas divisões. Tudo é difícil. Não tem essa historinha, e eu não sou pactuador dela, que a lição de casa tem que ser feita. Todos querem ganhar, jogo em casa, jogo fora.
Se todos vencerem os seus jogos em casa e fizerem a tal lição de casa, o campeonato vai terminar empatado, porque todos terão o mesmo número de pontos. É um jogo lá, eu perco, o jogo cá, eu ganho. E ele é a mesma coisa, então vai terminar todos empatados. Dificuldades vão acontecer. O Salgueiro é uma equipe muito forte, uma equipe do interior, do sertão de Pernambuco, joga com tenacidade, com velocidade e com determinação. Não tem jogo fácil, não tem jogo jogado. A minha máxima, Marcelo, continua valendo. O jogo é jogado, lambaria pescado. Agora, o Salgueiro foi a sensação do Campeonato Pernambucano. Está na final do Campeonato Pernambucano contra o Sport. Aliás, já houve o primeiro jogo, que foi na Ilha do Retiro. Se não me falha a memória, foi 0-0, alguma coisa assim. E o Salgueiro tem tudo para, no jogo de volta, será lá em Salgueiro, ser campeão pernambucano. O que foi que houve com o Salgueiro, que está na lanterna no grupo dele da Série C do Campeonato Brasileiro? E se isso ajuda o Botafogo, porque vai pegar um time fragilizado, um time que está lá embaixo, enfim, não sei como é que estão as coisas lá nos bastidores do Salgueiro, em diretoria, pagamento de salário, enfim, reforços se trouxe, porque o time vai muito mal aí na Série C. Na verdade, tu nunca tens uma resposta fidedigna para dizer por que vai tão bem ali e tão mal ali. Tudo existe, na verdade, através de conjunturas que se faz. Veja bem, o campeonato pernambucano ainda não encerrou. Isto é um fato, é mais do que comprovado, que houve alguns atrasos e isto traz um desgaste muito grande para as equipes. Veja que vencer um campeonato pernambucano, ser campeão de Pernambuco, certamente dá um glamour e uma valorização muito maior do que se classificar da Série D para, ou melhor, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não desmerecendo, claro que não, mas ganhar aquela competição é algo que pode trazer para a equipe do Salgueiro algumas vantagens a mais a nível regional. Não está dispensada a classificação do Salgueiro, mesmo ele não estando bem nesses primeiros jogos de classificação do campeonato da Série C. Agora, ele talvez tenha priorizado muito mais o campeonato pernambucano e razão pela qual está levando a decisão com o Sport. Ora, o Sport consagrado nacionalmente como uma grande equipe do futebol brasileiro para os seus domínios lá na cidade de Salgueiro. Olha, eu vejo o Salgueiro jogando duas grandes competições e valorizando muito o campeonato pernambucano, não esquecendo do paraibano, da Série C do brasileiro. Isto quer dizer o quê? Existe possibilidade, sim, do Salgueiro sagrar-se campeão pernambucano e o Salgueiro classificar-se também dentro desta fase classificatória da Série C. Futebol é o momento, né? E as equipes não são iguais, o campeonato é diferente, a qualidade, eu tinha dito anteriormente, das equipes que compõem essas duas competições também são diferentes. Mesmo o campeonato pernambucano, que é muito mais forte que o campeonato paraibano, também é diferente da Série C do brasileiro, porque as equipes que fazem parte não têm a mesma qualidade técnica. Agora, Campinense deu uma recuperada depois daquela estreia, deixou todo mundo preocupado. Parece que o dirigente do Campinense acabou fazendo uma reunião e teve que fazer um discurso muito forte para os jogadores, como é que pode, está tudo pago, está tudo em dia, porque passava até a impressão de que tinha alguma coisa errada na relação da diretoria com os jogadores, porque o time ganhou tão bem no primeiro tempo, de repente no segundo tempo levar 3 gols, uma virada do time lá de Pernambuco, mas o time recuperou, e o Souza também, os dois estão bem na Série D. Eu diria o seguinte, no meu ver, no meu entender, o grande problema do Campinense, o maior problema do Campinense é esta troca incessante de treinador, Marcelo. Não se faz futebol, não existe como trabalhar futebol. Isto não é uma dedução do Teixeira Júnior. Isto é uma realidade de quem pratica esporte individual ou coletivo. Mas no coletivo, muito maior que no individual. Porque o coletivo depende do grupo, depende da boa vontade, depende da movimentação técnica, depende do sistema tático do treinador e das situações que se impõem em jogo.
Não existe como fazer uma equipe do dia para a noite. E não existe cobrar de um treinador resultados a curtíssimo prazo. Vou dar um exemplo a você, treinador. O Rogério Zimmermann, que é o treinador do Brasil de Pelotas, que está disputando a Série B do Brasileiro, está lá há 5 anos como treinador. Pergunte ao Brasil de Pelotas quantos títulos ele conquistou em 5 anos. Mas o treinador permanece o mesmo. A sistemática permanece o mesmo. A credibilidade naquele profissional que foi trazido por uma diretoria permanece a mesma. E é isto, dar tempo para que o trabalho aconteça. Eu pergunto para você que não é um desportista, se você vai trabalhar numa empresa, no primeiro mês você rende tudo que você pode render, como você está rendendo depois de passado 4, 5 anos lá dentro dela? Isto não é assim. Esporte, ele depende de uma série de fatores técnicos, táticos, físicos e psicológicos. Muitas vezes o ambiente não é o melhor possível. Você, Marcelo, citava um exemplo do pagamento dos salários. Isto tem sido também um fator decisivo, porque isto mexe com a motivação do jogador. É a motivação extrínseca, é a que vem de fora e mexe com ele. Salários atrasados, falta de pagamento das contas dos jogadores, família passando necessidade. Isto tudo leva para dentro do campo de sabores muito desagradáveis que muitas vezes a torcida desconhece. O jogador muitas vezes está com pequenas lesões, com micro lesões, mas não quer perder a titularidade, porque sabe que o retorno depois vai ser mais difícil. Termina enfrenta essas micro lesões e transforma-as em lesões muito graves. Termina ficando fora. A equipe fica acéfala daquele jogador. Aquele jogador é uma peça fundamental na articulação da equipe. Vamos olhar o Campinense de 2016. Vamos olhar o Campinense de 2015. Vamos olhar o Campinense de 2017. Mexeu, vendeu, fez as suas negociações. Não estamos aqui julgando se certo ou errado. Estamos falando da composição do grupo. O grupo foi mexido, o grupo foi alterado, o rendimento do grupo caiu. Não deixando de exaltar a figura do treinador de A, porque realmente ele foi uma peça fundamental na articulação da equipe. O treinador, Marcelo, nada mais é do que o timoneiro do barco. O que faz o timoneiro? Ele dá a direção. Pode ter 100 remadores do barco. Um barco Vikings tem 200 remadores, mas o timoneiro é um só. Esta peça ela é de suma importância. Vamos deixar o treinador trabalhar. Veja o Botafogo, vamos dar um exemplo do Botafogo. Agora Itamar Schulli começa a dar resultados e respostas realmente do seu trabalho, do seu dia a dia. Porque o enganador, ele não fica muito tempo dentro do clube. O enganador, o mentiroso, o entregador de camisetas, logo logo ele mostra a sua péssima qualidade profissional. Agora, quando um dirigente contrata um treinador, há de se concluir que ele teve muitas informações a respeito deste treinador e trouxe aquilo que a sua diretoria entendia como melhor para a solução dos seus problemas. Eu não consigo ver uma diretoria trazer um treinador e em 15, 20, 30 dias trocar esse treinador porque ele não deu resultado. Ora, alguém está muito mal nesse processo. Vocês não acham? Agora, o treinador Itamar Schulli, aliás, você falou um assunto interessante aí, porque já foi muito criticado pela torcida, alguns dirigentes, inclusive uma parte da imprensa também, porque não conseguia encaixar o time. Na questão da substituição, as pessoas não concordavam, até porque quando o treinador faz uma substituição, em regra é o seguinte: se o time vencer, tudo bem. Se o time perder, diz que fez a modificação errada. Mas Itamar sempre deu a volta por cima no Botafogo. Eu me lembro que no começo dos campeonatos aí, mal o time não se encontrava, ia definindo as peças e aí chegava ao final do campeonato. Foi campeão este ano passado bateu ali na trave para subir a Série B do Brasileiro. Enfim, de qualquer forma é uma aposta boa da diretoria, né? De você confiar no treinador, devido à postura dele, o perfil dele, e você afiançar aquele treinador. Isso é bom para o clube. Isso é bom, eu diria muito bom, isso é ótimo. Agora, o que a torcida muitas vezes, Marcelo, não entende, e você deixa um gancho excelente para que eu entre nele,
O que a torcida não entende, e não dá para explicar tudo isso para a torcida, porque são coisas de fórum íntimo do grupo. Você tem um lateral, e aquele lateral não está atendendo às necessidades do seu sistema de jogo, do tipo, por exemplo, ele não é um lateral apoiador, e quando apoia, não volta com velocidade para marcar. Então você tem que lançar mão muitas vezes de um meia para fazer essa dupla função, que vai tanto atacar quanto defender, mas ele vai deixar de ser o meia para ser um lateral. A torcida não entende dessa forma. E ela diz o quê? Mas como? Está tirando um lateral de ofício para colocar um meia lá? Mas quem vive esse dia a dia, quem sabe das dificuldades, quem conhece os adversários, é a comissão técnica, porque treinador, Marcelo, hoje não trabalha sozinho, trabalha com um auxiliar técnico junto com ele, trabalha com um preparador físico e um auxiliar, um preparador de goleiros e ainda um elemento fazendo levantamento dos clubes adversários. Isto é fundamental. Esse grupo de 5 pessoas dialoga entre si antes de se colocar a equipe em campo. Claro que aparece a figura do treinador. Agora eu me pergunto, será que 5 cabeças pensantes têm tanta chance assim de errar? Agora, futebol é um jogo de imprevisibilidade. Um passe que era para ter saído para o lado interno do pé, saiu um pouquinho na ponta, já caiu no pé do adversário, montou um contra-ataque e nós perdemos o jogo. E são coisas do futebol. Isto é o futebol. Ora, se o futebol fosse um jogo extremamente matemático, seria fácil. A gente já saberia de antemão tudo que iria acontecer. Quer pegar um paradigma do que eu estou dizendo? Paradigma quer dizer um exemplo. O futebol de salão. Uma equipe super forte da Liga Nacional, certamente jogando com uma equipe fraca, antes do jogo já se sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque é um esporte extremamente mecânico, de um espaço reduzido e de muita velocidade nas jogadas. E isto determina, com certeza, por antecipação, a vitória de uma determinada equipe. Mas mesmo assim, ainda existe, num universo de 1000 jogos, uma zebra solta que muitas vezes traz o sabor de um empate, por exemplo. Mas são esportes diferentes. Futebol é imprevisível e tudo pode acontecer. O que a torcida tem é que acreditar um pouco mais na sua equipe e valorizar. Eu ouvi esse fim de semana dirigentes dizendo isso. Venham ao estádio, prestigiem a sua equipe, porque só assim o time pode ser grande, o clube pode ser grande e trazer valores que a torcida entenda como sendo os melhores para a formação do seu grupo. Teixeira, quero agradecer a sua presença no programa dessa semana. Um abraço grande. Semana que vem você vai estar aqui de volta. Aliás, você já tem um compromisso agora de toda semana vir por aqui para tratar dos assuntos esportivos. É sempre um prazer estar com você e muito mais com você, Marcelo, estar com vocês. Por quê? Porque é a forma que nós temos de comunicação entre as pessoas que nos enxergam e nós que gostamos de falar de futebol, que também é a sua paixão. Porque quem está sintonizado conosco agora é porque gosta muito de futebol. E futebol realmente é a cachaça do povo brasileiro. Obrigado. Eu vou chamar a vinheta da Ativa TV e na sequência a gente passa a conversar com o presidente do Sindifisco Paraíba, Manuel Isidro. Vamos tratar de um assunto que está ocupando a mídia da Paraíba nos últimos dias. A lista dos codificados, que tem deputado dizendo que é a lista agora dos modificados. Depois da vinheta da Ativa TV a gente volta.
Muito bem, já estamos de volta com Direto ao Assunto desta sexta-feira, dia 2 de junho de 2017. Nós vamos tratar agora de um assunto que está ocupando a mídia da Paraíba aí pelo menos uns 8 dias. E esse assunto muito delicado, envolve órgãos de fiscalização do Estado, envolve secretarias, envolve o governo. E quem apareceu com a lista foi o Sindifisco. O Sindifisco foi... Queria saber do presidente do Sindifisco, Manuel Isidro, como é que surgiu a ideia do Sindifisco de buscar essa lista, de trazer essa lista para conhecimento da sociedade. Manuel Isidro, seja bem-vindo aqui ao nosso Direto ao Assunto de hoje. Bom dia, Marcelo José. Bom dia a todos os telespectadores do programa Direto ao Assunto. Eu gostaria de iniciar, Marcelo, olhando aqui direto para a câmera e falando com o governador e dizendo a ele o seguinte: eu sou concursado, eu não sou codificado. Para ter receio da ameaça do governador de me colocar para fora amanhã. Então saiba, governador, que eu não tenho medo de ameaças. Só para começar a conversa, nós não somos fraudadores. A diretoria do Sindifisco é feita de homens e mulheres honrados. Não são feitos de delinquentes, como quis Vossa Excelência nivelar por baixo. Saiba que está tratando com pessoas de bem. Então nos trate com respeito. Nós exigimos respeito da sua parte e da parte dos seus subordinados, que são seus secretários. Então já começo assim, não tenho medo de ameaças, tá? Porque não cometi nenhum crime. O que nós fizemos foi disponibilizar, companheiro Marcelo, informações públicas disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado, solicitadas pelo Sindifisco através de ofício e respondida e entregue ao Sindifisco também de forma oficial. Então saibam todos os cidadãos paraibanos que nós não temos medo de ameaça, tá? Porque não somos codificados. O codificado, quando contraria o governo do Estado, está fora no outro dia, e nós não temos receio. Porque quem anda com a verdade não tem por que temer. Quem anda com a verdade anda na luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já está no Evangelho de Jesus. Agora eu quero trazer aqui, Marcelo José, a certidão tão comentada, tão alardeada pelo governo. E eu vejo aqui, companheiro Marcelo José, o mês de novembro, que foi o mês que todo mundo divulgou, apesar do Sindifisco ter disponibilizado os anos 2013, 2014 e 2015. O mês mais recente nestas informações foi o mês de novembro de 2015. Foi o mês mais recente. Foi este mês que todos divulgaram. Isso não quer dizer que não tenha outubro, que não tenha setembro, que não tenha os demais meses do ano, de novembro de 2015 para trás, até 2013. Mas os jornalistas divulgaram, porque nós disponibilizamos para divulgação, o mês de novembro de 2015. Mas a certidão que está aqui, que com base nela, o governo do Estado está nos acusando de fraude, é grave. O mês de novembro de 2015, companheiro Marcelo José, quantidade de servidores codificados: 8.587 servidores. Até o número bate conosco, com o que está na planilha, né? Com o nosso, com o do Tribunal de Contas que entregou para o Sindifisco. Até o número bate. 8.587, é o mesmo número. Aí vamos para o valor. Novembro, estou olhando para a certidão que o Tribunal de Contas deu ao governo do Estado. 15.651.000
R$ 378,89. Esse é o valor que o Tribunal de Contas deu ao governo do Estado. Na lista, ou no banco de dados, ou na informação que o Tribunal de Contas deu para o Sindifisco e que todos divulgaram, valor líquido, olha lá, Marcelo José, para você ver. Mesmo o valor daqui, pode olhar. R$ 15.651.378,89. Até os centavos batem com a certidão. A mesma lista, mesmo número de pessoas, o valor líquido é R$ 15.651.378,89. Essa informação aqui não é o Sindifisco que está inventando, não. Essa foi a informação que recebeu do Tribunal de Contas. E essa informação que o Tribunal de Contas recebeu da Secretaria de Saúde do Estado. Essas informações aqui são informações do governo do Estado. O valor bruto nessa mesma lista, ou neste mesmo banco de dados, R$ 23.855.133,07. Valor bruto e valor líquido. O que o governo do Estado está fazendo aí? O maior carnaval, ele está divulgando sob certidão o valor líquido. O que a imprensa divulgou, que está no mesmo documento, ou que está nas mesmas informações prestadas pela Secretaria de Saúde ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas passou para o Sindifisco, essa daqui é a mesma. Valor líquido e valor bruto. Aonde é que está a fraude aí? Por que essa acusação leviana? Eu digo, repito, por que esta acusação leviana? Nós vamos à justiça. Nós vamos à justiça porque acusação desse tipo não se faz. Vamos à justiça contra o governador, contra seus secretários, porque isso é um dano que tem que ser reparado. Nós não somos fraudadores. Repito, se alguém precisa esclarecer a sociedade, não somos nós do Sindifisco. Quem tem que esclarecer a sociedade é o governo do Estado. Ele sim precisa esclarecer a sociedade, porque está se gastando tanto dinheiro com servidores codificados, de contratação precária, quase que não tem nenhum direito. É ele, o governo do Estado, que tem que prestar os esclarecimentos à sociedade paraibana. Agora, Manuel Isidro, como é que você vê essas declarações fortes do governador, dizendo que vai botar a polícia? Como se fosse coisa de marginal, de bandido. Parece que é estilo do governador. Na hora que alguma coisa o atinge, o ameaça esse discurso de honestidade, de probidade com a coisa pública, ele vai para o ataque para tentar desmoralizar a parte, para tentar desqualificar ao ponto de que a pessoa sequer ressurja a mídia para fazer o contraponto. Estou achando agora essa sua colocação aí representando evidentemente uma categoria muito respeitada na Paraíba, porque quando o senhor não fala para o senhor fala por toda uma categoria. O senhor falou de concursados. O senhor acha que isso foi estratégia do governador para tentar calar o Sindifisco? Ele tenta calar as pessoas, assustando as pessoas com ação judicial e com polícia. Só que ele está assustando a pessoa errada. Não conseguiu e nem vai conseguir, senhor governador. Saiba disso. Não conseguiu e nem vai conseguir. Nós vamos continuar cobrando explicações por parte do governo referente a essa história dos codificados. E tem mais. Quando o Tribunal de Contas nos fornecer as demais informações, codificados, terceirizados, comissionados não efetivos, nós vamos disponibilizar também para divulgação da sociedade. A sociedade tem que saber. Quem precisa esclarecer a sociedade sobre esta folha dos não efetivos do Estado é Vossa Excelência. Vossa Excelência precisa prestar os esclarecimentos para a sociedade paraibana. Não sou eu, não. Não é o Sindifisco, não. Nós apenas
cumprimos o princípio constitucional da divulgação dos atos públicos, o princípio da transparência e da publicidade dos atos públicos. Aliás, quem deveria estar obedecendo esse princípio constitucional deveria ser a Vossa Excelência. O vosso governo deveria estar obedecendo fielmente este princípio. Agora, se nós que estávamos protestando e estamos protestando em virtude da falta de reajuste, uma inflação de mais de 58%, reajuste para todo servidor público de 12,51%, e ver uma folha dos não efetivos, principalmente os codificados, aumentar 100%, 150% ou mais, só em 2015, folha dos não efetivos em torno de 600 milhões de reais, ou mais de 600 milhões de reais ano, isso é um absurdo. E o servidor efetivo não ter direito ao reajuste que lhe é garantido constitucionalmente, pelo menos a inflação, e está sendo negado a todos nós servidores. Com esse objetivo de protestar a esse respeito, nós disponibilizamos para divulgação esses dados, estes valores da folha dos não efetivos para a sociedade paraibana. Porque só os não efetivos recebem ou percebem reajuste salarial, ou se não é reajuste, porque aumenta o número desse pessoal na folha de pagamento. Como é que ficam os concursados? Como é que ficam os servidores efetivos? Foi com este objetivo que nós disponibilizamos para divulgação esses dados. Mas, pelo jeito, acertamos em algo que não sabemos o que foi, para ter uma reação tão brusca, tão dura, da parte de Vossa Excelência. Nós acertamos em quê, senhor governador? Em que foi que nós acertamos? O que é que o senhor não quer que a sociedade saiba? Agora aguçou a nossa curiosidade. Agora é que nós queremos saber. Nós não estávamos nem interessados nessas informações. Mas agora nós fazemos questão. Nós exigimos que o senhor venha à sociedade paraibana e preste as informações necessárias. Se o senhor está dizendo que a lista não é essa, pelo menos no número de pessoas, o senhor não veio contestar. Então, as pessoas são as mesmas. O número é o mesmo. 8.587. 8.587 pessoas. Então, nesse número, Vossa Excelência não divergiu. Não disse que está errado. Então, a lista é a mesma, as pessoas são as mesmas. Vossa Excelência está divergindo nos valores. Então, eu faço um desafio. Divulgue os valores que essas pessoas estão recebendo. Se não é os 23 milhões, Vossa Excelência está dizendo aqui, através de certidão, que é 15 milhões, divulgue a lista onde soma 15 milhões de reais, para mostrar quanto cada um está recebendo. Só que nós estamos recebendo e-mails de pessoas dizendo que não recebe esses valores, que o valor que está na lista não é aquele que ele está recebendo. Existem inclusive outras dizendo que estão na lista, está aqui, e que não recebe um centavo. Não é a mim não, seu governador. Companheiro Marcelo, inclusive nós queremos que o governador coloque mesmo um delegado especial. Coloque esse delegado. Vamos provocar também o Ministério Público. Não só o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal também. Vamos chamar a Polícia Federal, mas vamos colocar mais gente aí nesse meio. Vamos colocar mais gente aí nesse problema aí, para que a gente possa encontrar aonde é que mora a verdade. Eu repito, quem anda com a verdade anda na luz. Tenho certeza que nós estamos com a verdade. Se os dados
estão equivocados. Os equívocos foram cometidos na sua Secretaria de Saúde, que informou para o Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas do Estado disponibilizou para o Sindifisco disponibilizou para a imprensa. O processo foi esse. O caminho foi esse. Se houve algum erro, senhor governador, cobre da sua secretária de saúde. Foi ela que prestou as informações para o Tribunal de Contas. Não foi o Sindifisco, não. Também, pelo jeito, não foi, eu tenho certeza que não foi, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é composta também de homens e mulheres honrados que jamais prestariam informações falsas. E as informações que eles prestaram para nós, do Sindifisco, foram informações que colheram e receberam da Secretaria de Saúde. Então, que venha o delegado especial, que venha o Ministério Público Estadual, Federal, que venha a Polícia Federal também, para que todos nós juntos busquemos a verdade dos fatos. Presidente Manuel Isidro, esse tipo de ameaça do governador tem alguma influência capaz de parar o trabalho do Sindifisco, de levar à sociedade esses dados que estavam escondidos, né? Porque o governo estava escondendo, como o senhor falou muito bem, o artigo 37 da Constituição Federal, ele foi escrito exatamente com muito carinho, com muita atenção, com muita disposição para o setor da administração pública. É a Constituição que, inclusive, dedicou um artigo muito especial, um capítulo especial à administração pública. Ele trata desses princípios da administração pública, que é da legalidade, que é da probidade, que é da impessoalidade e é da publicidade, que é a transparência e publicidade. Porque o governo estava escondendo essa relação de pessoas com esses salários esse tempo todo, e se essas ameaças, presidente, vão impedir o Sindifisco de continuar com esse objetivo de levar ao conhecimento da sociedade esta lista de qualificados que estava sendo escondida pelo governo? De forma alguma, essas ameaças irão fazer com que o Sindifisco trabalhe em prol da sociedade e cobre a transparência dos atos públicos. De forma alguma. Agora é que o Sindifisco vai buscar, vai exigir que essas informações venham à tona. Nós solicitamos do Tribunal de Contas, até fundamentando na Lei da Transparência e na Constituição Federal, para que o Tribunal de Contas disponibilize os demais dados para o Sindifisco, e o Sindifisco vai disponibilizar, companheiro Marcelo, a toda a sociedade paraibana. O presidente do Tribunal de Contas, o doutor André Carlos Torres, em entrevista no programa Correio Debate, declarou que iria divulgar o salário de todos os servidores públicos, porque o dele já estava no site do Tribunal de Contas. Espero ansiosamente que o Tribunal de Contas disponibilize os dados, os salários de todos os servidores, efetivos e não efetivos, no site da transparência, para que todos nós, para que toda a sociedade tome conhecimento de quanto é que recebem ou percebem os servidores públicos efetivos e não efetivos do Estado da Paraíba, para que venha à tona todas essas informações. Estamos, repito, até travando aqui um diálogo na tela a uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho e muita admiração, que é o doutor André Carlos Torres, que ele possa disponibilizar esses dados, esses salários no site da transparência. E fico esperando ansiosamente as informações solicitadas pelo Sindifisco, que ele possa, num curto espaço de tempo, disponibilizar essas informações e possamos todos nós tomar conhecimento do tamanho dessa folha dos não efetivos.
Agora, presidente Manuel Isidro, esse valor aí, esses dados são referentes só na área de saúde. O Sindifisco vai tentar descobrir também se tem lista de codificados em outros setores do governo? Nas informações que solicitamos ao Tribunal de Contas, nós solicitamos na modalidade codificados os da saúde, os da educação e dos demais órgãos do Estado da Paraíba. Porque somos sabedores, e aí eu não posso afirmar se realmente existe, mas fiquei sabendo no próprio Tribunal de Contas, que existem codificados em outras unidades do Estado, não só na Secretaria de Saúde. Então solicitamos, através de ofício, essas informações para o Tribunal de Contas, como também pedimos a informação nome, CPF, valor que recebe também dos prestadores de serviço do Estado da Paraíba e também dos comissionados não efetivos do Estado. Nós pedimos, através de ofício, todas essas informações ao Tribunal de Contas e estão esperando receber essas informações num curto espaço de tempo. Qual é o andamento agora da posição do Sindifisco? Porque o Sindifisco acabou querendo levar à sociedade uma relação de servidores, seus salários, para a sociedade tomar conhecimento. E aí se deparou com uma polêmica muito grande, com um escândalo. Eu considero isso um escândalo, porque tem duas questões aí, presidente. Me corrija se houver mais outras, se existirem outras questões que devem ser abordadas. Mas a primeira é o seguinte: uma lista de pessoas para saber se essas pessoas estão lotadas realmente naquele local, se estão indo trabalhar. E a outra questão é que as próprias levantaram com a divulgação da lista, que não está batendo o salário que elas recebem com o que apareceu na lista. A lista está errada, ou o salário deles não é aquele que está recebendo, ou tem alguém que está praticando gafanhontagem com o salário dos servidores. Por isso que eu disse aqui, companheiro Marcelo José, que nós temos que colocar a polícia nossa, né? No caso, um delegado especial, Polícia Federal, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Porque se o governador quer colocar a polícia, no caso, um delegado especial, para verificar uma possível fraude, ele deveria também estar colocando a polícia para acompanhar esses casos aqui de pessoas que dizem que não estão recebendo esse valor ou que não estão recebendo nada. Ele deveria também colocar a polícia para ir nos locais de trabalho, aonde lá está se travando um debate, e as pessoas, quando tomaram conhecimento, companheiro Marcelo José, estão travando um debate nas repartições, dizendo que pessoas que estão na lista nunca apareceram lá na repartição. É esse tipo de investigação que a polícia deve fazer. O delegado especial vai ter bastante trabalho para fazer. Ele vai ter que fazer uma auditoria nessa lista, ele vai ter que ir nos locais de trabalho, ele vai ter que colher o depoimento das pessoas. As pessoas estão dando declaração, inclusive nas rádios, nos programas de rádios. Até os próprios codificados estão indo nos rádios dizendo ou que não recebe aquele valor ou que nunca receberam aquele valor, mandando e-mails, mensagens dizendo que não receberam. Inclusive estão se identificando, não estão se escondendo, não. Então é esse tipo de investigação que tem que ser feita. É caso de polícia? Pode até ser caso de polícia. Que a polícia investigue isso aí. Não somos nós, não. Nós apenas colocamos as informações para divulgação. Nós disponibilizamos as informações para divulgação. E repito, até para quem não está assistindo esse programa do começo, a certidão que o governo do Estado tem em mãos e está aí nos acusando em virtude dessa certidão, o valor que está nessa certidão é o valor líquido que está nesse CD aqui, ó. Este CD que o Tribunal de Contas nos disponibilizou
é o valor líquido. O valor bruto que está nesse CD é aqueles 23 milhões que a imprensa divulgou e que está no relatório aqui no CD, novembro de 2015. Então, eu não sei aonde é que tem a fraude aí. Se os valores estão batendo, se o valor líquido que está aqui é o mesmo da certidão, aonde é que está a fraude? Aonde é? Não sei. Então, realmente, precisa de ser investigado este caso, tem que colocar mais gente aí para essas investigações, tem que ir nos locais de trabalho. Eu acho que a própria Assembleia Legislativa, que está aí prestes a fazer aí uma CPI, também vai ter muito trabalho para investigar tudo isso, porque necessita fazer uma auditoria nos locais de trabalho. E tem mais. Quem disse quantos e quem trabalhava em determinado local de trabalho foi a Secretaria de Saúde. Não foi o Tribunal de Contas, não. Não foi o Sindifisco, não. Foi a Secretaria de Saúde. Se a Secretaria de Saúde diz que no Hospital de Monteiro tem 478 codificados, que se colocar todo mundo lá no hospital, ou o prédio da secretaria do hospital lá vai cair, ou não entra nenhum paciente, porque não tem como entrar. 478 pessoas, isso contando só os codificados. Lá deve ter servidor efetivo, lá deve ter prestador de serviço, ou seja, talvez passe até deste número. Então, imaginem só num hospital como o Hospital de Monteiro, 478 pessoas. Então, eu acho que a CPI, se for constituída na Assembleia Legislativa, vai ter bastante trabalho para ir a esses hospitais, colher as informações, colher os depoimentos e verificar se essas pessoas realmente trabalham lá. O senhor não acha que o presidente da Assembleia, sendo aliado do governo, o governo tem maioria na Assembleia, eles certamente não vão permitir que instale uma CPI como essa, presidente? Eu não sei te dizer, Marcelo, a esse respeito. Eu acho que é também da responsabilidade do presidente da Assembleia Legislativa, apesar de ser aliado do governador do estado, mas ele tem um papel a cumprir, um papel constitucional a cumprir, porque ele é também um dos representantes do povo, e o povo paraibano, a sociedade paraibana está clamando por mais transparência. A sociedade paraibana está querendo saber o que é que está acontecendo com essa questão dos codificados. A sociedade paraibana está exigindo as verdades dos fatos. Acredito eu que isto não é matéria de interesse apenas da oposição. Acredito eu que isto é matéria de interesse também da situação e de todos os paraibanos. Eu não quero acreditar que o presidente da Assembleia Legislativa vai colocar obstáculo para a criação desta CPI. Esta CPI é necessária sim, para que todos nós tomemos conhecimento de como é que estão sendo gastos os nossos tributos, os tributos que nós, os paraibanos, pagamos e recolhemos para os cofres públicos. Então, a sociedade brasileira, paraibana, mundial, clama por mais transparência. Nós estamos na era da transparência, principalmente dos atos públicos. Ô, presidente, eu quero informar aí as pessoas que estão mandando mensagem para mim, tá certo? Se puderem, não mande pelo Face, mande pelo WhatsApp, por quê? Porque fica mais fácil para eu puxar aqui. No Facebook eu vou ter que ir no computador, vai ficar mais demorado. O Edilberto está perguntando aqui ao presidente o seguinte: pergunta aí ao presidente do Sindifisco
o que é que ele achou da declaração do líder do governo, dizendo o seguinte: nos governos anteriores também tinha codificados. Eu não tenho como me referir aos governos anteriores. O que eu vi e vivenciei nos governos anteriores, que foi crítica também no passado da gente, foi a questão dos prestadores de serviço, que tinham outras nomenclaturas lá para trás. Prestador de serviço. Esse tem relação, tem contrato com o Estado recolhe o INSS desses servidores, esses servidores contribuem para o INSS e o Estado paga a parte patronal do INSS. Isso aí toda a vida eu soube, mas para nós, o Sindifisco, e pelos valores e pelos números que nós recebemos do Tribunal de Contas, os codificados passam a aparecer a partir de 2013. Estão aqui. Está aqui nesse CD. Fornecido pelo Tribunal de Contas. Codificados a partir de 2013, 2014, 2015, 2016, 2011 e 2012, nós temos aqui também informação. Só aparece prestador de serviço. Aparece estagiário, aparece comissionado não efetivo, aparece no mesmo CD que o Tribunal de Contas enviou para o Sindifisco, mas os codificados, que não é uma nomenclatura criada pelo Sindifisco, não foi o Sindifisco que criou essa nomenclatura, aparece neste CD a partir de 2013, 2014 e 2015. Então, falar que tinha codificados em outros governos, aí eu não tenho como opinar. De repente até realmente existia, mas eu não posso afirmar. Eu não tenho esse banco de dados do passado. Eu tenho um banco de dados deste governo que o Tribunal de Contas disponibilizou para o Sindifisco. Presidente Manuel Isidro, o Reginaldo está fazendo a seguinte colocação. Marcelo, não era para o governador mandar um ofício para o Sindifisco agradecendo esse trabalho e mandar apurar algum tipo de problema no seu próprio governo? Eu concordo plenamente com esse comentário do companheiro, como é o nome dele? Reginaldo. Reginaldo está coberto de razão. Ele já assimilou o espírito da coisa. Você está pleno de razão, companheiro Reginaldo. O governo do Estado deveria sim fazer isso. Porque, pelo jeito, carece de uma investigação para saber o que está acontecendo. Já que ele é republicano, já que ele gosta das coisas corretas, ele próprio deveria mandar fazer uma investigação e saber o que está acontecendo. Agora, nós do Sindifisco, Marcelo, jamais imaginávamos que fosse haver uma reação tão forte por parte do governo. Nós achávamos que era uma coisa tão simples, né? A publicação dos atos públicos, dar conhecimento à sociedade destes valores, daquilo de que cada um está percebendo como codificado, como prestador de serviço, ou como qualquer outra modalidade. Eu achei que o governo do Estado não tivesse, como ainda hoje acho, nada a esconder a esse respeito. Mas, sinceramente, ainda estou surpreso com a reação tão dura, tão brusca por parte do governo. Eu estou me questionando por que o governo reagiu desta forma. Será que sou eu que estou fazendo este questionamento? Será que cada cidadã e cada cidadão paraibano não está se perguntando por que é que o governo do Estado, o governo Ricardo Coutinho, o governador Ricardo Coutinho, reagiu de forma tão descontrolada, tão dura? Por que esta reação? O que é que realmente está acontecendo? Você tem razão, companheiro Reginaldo. O governo do Estado deveria estar investigando. Presidente, o Caio está perguntando aqui, presidente Manuel Isidro, tem muita gente mandando mensagem, nós temos aí mais pelo menos uns 4 minutos para terminar o programa.
mas as mensagens estão chegando aqui. O Caio está perguntando o seguinte: Marcelo, queria saber de Manuel Isidro se ele acredita que o governo, se o governo é muito corajoso por criar uma lista dessa de qualificados, e pessoas realmente, algumas muito bem beneficiadas, tal, ninguém sabe onde trabalhava, se ele acha que o governo ia acreditar que ia terminar o governo e ninguém ia descobrir essa lista. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que ele sabia, apostava que ninguém iria tomar conhecimento desta lista. Mas, mais uma vez, parabenizo o doutor André Carlos Torres por prestar as informações daqueles que solicitam ao Tribunal de Contas do Estado. E o Sindifisco é uma dessas pessoas, pessoa jurídica, e acredito que ele também presta essas informações para pessoas físicas, aquelas pessoas que solicitam oficialmente, com base na lei da transparência e na Constituição, solicita as informações ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas está disponibilizando essas informações. Então, os nossos parabéns, os nossos elogios ao Tribunal de Contas, na pessoa de doutor André Carlos Torres. Agora, o que causa estranheza, Marcelo José, que inclusive membros da base do governo, como o deputado, se eu não me engano, foi ontem na Assembleia Legislativa, admitiu que os codificados não é correto. É uma contratação ilegal. Um próprio deputado da base. Não é oposição, não. Se fosse oposição, não é porque é oposição. Se os próprios deputados da base do governo têm essa consciência, quem falou de ilegalidade não é Manuel, não. Viu? Olhem lá o vídeo lá do deputado, que eu não vou dizer o nome, admitindo de que é frágil a contratação desses servidores. Inclusive dizendo que se continuasse debatendo isto na Assembleia Legislativa, iria alertar o Ministério Público e o Ministério Público iria exigir a demissão desse povo. Olha só. Como é que um deputado diz algo desse tipo? E é um deputado da base do governo, não é deputado da oposição. Muito bem. Manuel Isidro, nós temos agora alguns passos a serem dados aí em relação a essa investigação dessa lista de codificados. O que é que os senhores do Sindifisco estão planejando, aí, estão agendando para os próximos dias em relação a essa luta para identificar irregularidades possíveis nessa lista? Companheiro Marcelo, nós do Sindifisco dependemos das informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos solicitando, já tem 2 ofícios no Tribunal de Contas solicitando informações, e já vamos enviar um outro ofício ao Tribunal de Contas, porque nós estamos dependendo do Tribunal de Contas, porque nós não temos essas informações. Essas informações estão todas com o Tribunal de Contas, porque essas informações detalhadas, estão todas no Tribunal de Contas, porque quando você verifica no site da transparência a execução orçamentária, que você pesquisa lá nos gastos com a folha de pagamento, você não consegue identificar, né, de forma detalhada como o Tribunal de Contas disponibilizou para o Sindifisco, e aí fica difícil de você mensurar, de você fazer uma investigação, de você fazer uma auditoria, de você fazer juízo de valor. Então nós estamos dependendo das informações do Tribunal de Contas, que já prestou várias informações ao Sindifisco, e eu acredito que prestará mais uma vez as informações que toda a sociedade paraibana está querendo saber, e nós também. Presidente, queria agradecer a sua presença aqui no programa. Nós que agradecemos, companheiro Marcelo José, o espaço
que você nos concede, desejando não só a você sucesso, sucesso e sucesso, e que Deus, o nosso Pai Celestial, possa nos abençoar e nos iluminar a todos. Obrigado, presidente. Para encerrar o programa, a notícia aqui da Polícia Federal hoje deu início à Operação Irerês, na manhã desta sexta-feira em João Pessoa, para investigar possíveis irregularidades. Isso aqui a mídia nacional está trazendo. Em licitação na execução das obras realizadas pela Prefeitura de João Pessoa no Parque Solano Lucena. Segundo a Polícia Federal, o objeto da investigação é um contrato de repasse entre o Ministério das Cidades e João Pessoa. Laudos técnicos produzidos pela Polícia Federal apontam prejuízo aos cofres públicos estimado em 6,4 milhões de reais, conforme cotação feita no mês de abril. Foram cumpridos 2 mandados judiciais de busca e apreensão em João Pessoa, um na sede da Compec, empresa contratada para executar a obra investigada, e outro na residência do responsável por sua administração no bairro de Manaíra, aqui na capital da Paraíba. Com o desenrolar dessa investigação, com a operação da Polícia Federal, embora que não tenha havido mandado de prisão, mas teve mandados de busca e apreensão, esse tipo de operação da Polícia Federal pode jogar para o espaço a candidatura a governador do prefeito Luciano Cartacho. A exemplo do país, a gente vai acabar, meu caro Otávio, sem opções também para escolher político aqui na Paraíba, para prefeito e para governador. Não estou fazendo julgamento precipitado, estou dizendo uma coisa dependendo da outra, dependendo do encaminhamento dessas investigações. Todos vocês um abraço, bom final de semana, até segunda-feira.